Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Peterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do programa Conexão, o espaço onde a informação, o conhecimento e os assuntos que impactam a nossa região se encontram. E hoje, o nosso destino é especial. Vamos embarcar em uma conversa sobre o turismo nas Montanhas Capixabas, um dos maiores patrimônios naturais e culturais do Espírito Santo, que encanta moradores e visitantes com suas belezas, sabores e experiências únicas. Para falar sobre esse tema tão importante, vamos receber duas convidadas que estão diretamente envolvidas no fortalecimento e na promoção do turismo regional. Andréia Rosa, que é diretora executiva do Convention Montanhas Capixabas, e Patrícia Altué, analista de marketing da mesma instituição. Ao longo do programa, elas vão compartilhar conosco as principais ações realizadas ao longo de 2025, os resultados alcançados e, claro, as expectativas e estratégias já pensadas para 2026. Um bate-papo que vai além do turismo, destacando também potencialidades econômicas, culturais e sociais da nossa região. Andréia, muito obrigado pela presença aqui, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Désio. Obrigada, um bom dia também especial aí para os ouvintes. Patrícia também, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vinda à Rádio FMZ. Bom dia a todos, a gente que agradece aí a oportunidade de estar falando um pouquinho mais das ações, né, do Convention aqui na rádio. E a você ouvinte, fique com a gente porque o Conexão de hoje é um convite para conhecer, valorizar e se encantar ainda mais pelas Montanhas Capixabas. Conexão. Apresentação, Edésio Peterle. Você está ouvindo Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. O nosso assunto hoje é o turismo das Montanhas Capixabas. E para falar sobre isso, recebemos a Andréia Rosa, que é diretora executiva do Montanhas Capixabas Convention, e também a Patrícia Altué, que é analista de marketing também do Convention. Meninas, no ano de 2025 foi um ano de muito trabalho, muitas ações do Convention com foco no turismo das Montanhas Capixabas. Vocês poderiam dar uma pincelada de como foi esse trabalho do Convention no ano passado? Então, o Convention vem numa estratégia desde 2022, né, para posicionar a região dentro do cenário nacional. Então, em 2022, nós fizemos um planejamento interno. Desse planejamento interno, com ações, por exemplo, de desenvolver um plano de marketing. A partir do plano de marketing que nós criamos em 2023, né, 2023, 2024, nós criamos esse plano de ativação. Dentro desse plano de ativação veio a reforço da marca, né, o place brand da marca do destino Montanhas Capixabas, onde foi traçado ali o tom de voz, não só a identidade visual, né, mas também a questão do público, como quem a gente quer falar, como nós queremos posicionar a região dentro do cenário nacional, e nasceu o plano de ativação. E 2025, né, Patrícia, foi o ano assim, mais a gente trabalhou na efetivação do plano de ativação, com as ações mesmo na rua acontecendo, né, para mostrar as nossas montanhas capixabas aí para o Brasil. Tudo vem de forma estratégica, né? Então lá em 2023 planejou, aí 2024 a gente fez algumas ações para conseguir colocar as campanhas no ar, né? Que foi tudo de forma estratégica. Então, 23 planejou, 24 foi para a rua captar imagens para poder ter material para poder divulgar a região, e 2025 a gente efetivamente colocou mais para fora aí, né? Colocou 2 campanhas aí que ficaram no ar. E quais foram essas campanhas? No começo do ano, né? A gente veio até aqui falar também sobre ela, foi a campanha do orgulho.
também de forma estratégica, né, a gente pensou qual vai fazer primeiro. Vamos primeiro arrumar a casa para depois sair para fora, né? Sair de uma forma para os estados vizinhos. Então, no começo do ano a gente fez a campanha do orgulho, a hashtag, né, Orgulho de Ser das Montanhas Capixabas, para criar esse pertencimento. E no final do ano a gente já fez uma campanha para fora. Então, o Corra para as Montanhas, ele foi focado fora do estado. Ele não apareceu aqui. A gente teve só algumas ações que foram feitas direcionadas para público litoral. Como a gente estava em novembro, janeiro, a gente pensou em aproveitar a oportunidade ali do litoral. Então, a gente patrocinou alguns materiais trazendo para as montanhas, né? Mas o foco mesmo eram as regiões fora do estado, né? Que como a gente no começo do ano organizou, vamos sair agora para trazer esse público de fora. Muito bem. E dentre as ações também nós tivemos visita de influenciadores nacionais aqui na região, não é? Isso. Dentro das ações, né? Desde os influenciadores, eles vieram em 6 grupos, um em cada mês, de janeiro a dezembro, né? Então, os 2 últimos grupos, a gente estava na campanha, e aí a gente focou também no Corra para as Montanhas, mas a gente tem trazido trouxe, né, esses influenciadores desde janeiro, e todos com roteiros mais direcionados. Então, por exemplo, o grupo que veio em junho, eles estavam focados aqui na serenata. A gente trouxe eles para serenata, para mostrar a serenata, um público mais jovem, né, e tal. O de agosto a gente focou mais em família, então a gente fez um roteiro mais família para eles. Então a gente está entendendo que tudo mais direcionado, planejado e de forma estratégica, assim, para o público certo, né, coordenado, a gente consegue atingir melhor, né? Então, assim, os nomes desses influenciadores, né, os perfis foram pensados de acordo com o que a gente estava trabalhando na nossa estratégia de mercado, para poder conversar diretamente com esse público. E o Família foi bem interessante, né? Trouxe uma repercussão muito boa. O nosso destino, ele tá... Quando a gente pega os dados, né, os levantamentos de quem visita as montanhas capixabas, e o perfil Família, ele é muito alto, né? Então, desde ali da faixa etária, a partir de 25 anos até 65 anos, né, sempre norteado pelo eixo Família. Então, foi bem interessante. Os outros perfis também, né? Dentro do nosso posicionamento, aí vale relembrar mais uma vez do que foi traçado dentro do plano de ativação, onde a gente trabalha a gastronomia, né? Então nós temos ali 3 eixos que fala das montanhas capixabas, gastronomia, a parte de cultura, né, e a parte de natureza. Esses elementos estão presentes nos nossos 10 municípios que faz parte da região. Então, a campanha Corra para as Montanhas Capixabas foi em cima, né, desses eixos. E o perfil, né, das pré-trips que nós buscamos trabalhar, né, Patrícia, foi principalmente com esse olhar, para entender esse influenciador que se comunica com esse perfil de público. Muito bom. E vocês falaram de roteiros, né? Também houve criação de roteiros integrados, né, em 2025. Foi isso? Sim, sim. Os roteiros foram trabalhados, mais uma vez também, estrategicamente, de acordo com o nosso plano de ativação e considerando esses elementos, natureza, né, gastronomia e cultura. Então, assim, só reforçando a importância de se ter um planejamento, que a gente começa a desencadear todas as outras ações, mesmo aquelas, às vezes, que chegam, a gente acaba recebendo muita demanda, mas na hora de fazer o filtro dessas demandas, tendo um planejamento, você consegue fazer os direcionamentos e ter um aproveitamento melhor. Esse ano, por exemplo, né, a gente começou com a campanha Orgulho, só para mostrar, né, a estratégia. A gente começou com a campanha Orgulho, depois a gente fez os roteiros, e a campanha do Corra, que a gente saiu, foi para fora, para os estados vizinhos, já estava linkado para esses roteiros. Então, dali, a gente puxou todo o material que a gente fez o ano todo para poder entregar um material grande, né, um material grosso, e mostrando tudo que tem aqui na região. O interessante, André e a Patrícia, é que as ações vão ocorrendo, mas elas estão todas articuladas e fazem parte de um eixo central gerenciado aí por vocês. Eu acredito, né, Andréia, que muito do sucesso do turismo atual da nossa região serrana capixaba se deve a esse trabalho estratégico que o Convention realiza, né?
Sim. Então, assim, não é aleatório, né? Então, é posicionamento mesmo, e aonde as ações são focadas com um objetivo fim. Então, por exemplo, quando faz uma análise de investimento, rascunha, né, os projetos para fazer a captação de recursos. Então, não é simples colocar um planejamento em prática, porque nós precisamos, a partir do momento que nós estávamos com um plano de ativação em mãos, né, com as planilhas, tudo rascunhado, nós fomos para a parte de captar o recurso, né? Então tem que estar tudo muito bem desenhado, né, e fazendo as articulações nos momentos certos para poder conseguir desenvolver. Então a gente lá vai assim, milimetricamente colocando em execução, em prática, né, o que foi planejado. O plano de ativação acho que tinha 300 páginas, né, André? Com muitas ações. Aí dali a gente vai pincelando, né? Vai pensando de forma estratégica e articulada ali, né? Orientada. Vamos pegar esse daqui agora. Agora, para fazer a campanha, a gente precisa primeiro ter um material de divulgação. Então, vamos sair para a rua primeiro, vamos visitar os 10 municípios, vamos fazer os materiais. E depois a gente vai, para a gente ter condição de colocar essa campanha para rodar, entendeu? Então, assim, aí vai puxando um item aqui, outro item ali, vai ticando, né? Fazendo um check nos itens ali e vai entregando. Muito bem, nós estamos aqui conversando com a Andréia Rosa e com a Patrícia Altué sobre o turismo das Montanhas Capixabas, mais especialmente o trabalho do Montanhas Capixabas Convention. Agora nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. A apresentação Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. A nossa conversa hoje é sobre o turismo nas Montanhas Capixabas, em especial o trabalho do Montanhas Capixabas Convention e Visitors Bureau. Para falar sobre isso, recebemos aqui a Andréia Rosa, que é a diretora executiva, e a Patrícia Altué, que é analista de marketing. Meninas, no primeiro bloco nós falamos de todo o trabalho das campanhas realizadas, né, com foco no digital, dentro e fora do estado, e todo esse trabalho renderam os números altos, né? Vocês têm aí dados dos resultados dessas campanhas, não é? Nós tínhamos, né, Patrícia, uma meta, na época a gente considerava até alta, robusta, né? Se não me engano, acho que era 10 milhões de visualizações. E aí, com menos de 15 dias, né? Então, assim, só lembrando que a campanha, ela foi com tráfego pago, né? Pelas redes sociais. Então, nós tínhamos uma meta no final dos 2 meses de ter aí 10 milhões de visualizações. Então, com 15 dias a gente superou, né? E chegamos bateu a meta em 15 dias. E aí, no final, a gente chegou a 76 milhões, né? De visualizações, sem contar os acessos ao site e tal. E aí, vale ressaltar também, por que a gente fez essa estratégia para essa campanha para fora? Ela foi focada nas redes sociais. Porque a gente está atingindo o topo do funil, né? É aquele público que nunca ouviu falar das Montanhas Capixabas, que já ouviu falar, mas nunca pesquisou. Então, assim, a gente está no grosso, né? A gente está lá em cima, no topo. Então, o nosso objetivo agora para esse ano é fazer uma campanha mais concreta, com mais conversão. Então, sei lá, de alguma forma a gente conseguir um apoio com alguma operadora, agência de turismo, alguma coisa assim, para a gente levar as pessoas que clicaram no link para lá. Então a gente vai isso, né? Porque aí o povo que as pessoas, né, os turistas que já ouviram falar das Montanhas Capixabas, agora já vão ter um despertar maior, entendeu? Assim, do público. Então a campanha ela foi focada no topo do funil. Que aí depois agora a gente vai, tudo de forma estratégica também, vai afunilando, que não adiantava. A gente, sei lá, colocar um outdoor lá na Avenida Brasil, lá em São Paulo, no meio da muvuca, sendo que ninguém nunca tinha escutado falar das Montanhas Capixabas. Ele vai olhar para aquilo e vai falar assim, o que é isso? Né? Não é onde só aquilo ali. Né? Como é que é? Não é assim, entendeu? Então a gente já mostrou. É a primeira vez que a gente sai, que a região sai de forma estratégica para fora do estado. Então, assim, a gente gostou muito do resultado. Os resultados foram muito bons.
Claro que tem as métricas, tem o valor investido e tudo mais, R$ 2.500 por dia, né, de tráfego pago, isso envolvendo rede social, Google, YouTube, tudo sendo jogado em todas as formas digitais. E aí a gente ficou muito feliz com o resultado, né? Deu uma empolgação para continuar, para fazer esse próximo passo, né? De afunilar mais e trazer e ter esse resultado mais concreto, né? De quantas pessoas vieram, se aumentou, que por enquanto o marketing é muito assim, né? Assim, você não tem, se você não, você tem que ter ali, né? O processo de ter o lead, de ter a captação, a captura de leads, essas coisas, para direcionar e conseguir ter um resultado mais concreto, né? E assim, mais uma vez reforçando, não é aleatório. Então, assim, tem todo um processo. Para a gente conseguir colocar a campanha Corra para as Montanhas Capixabas no ar, a gente precisava de um banco de imagens robusto, a gente precisava de vídeos, muitos vídeos, a gente precisava ter conteúdo para mostrar como o turista chega nas Montanhas Capixabas. Aí tem uma outra frente que está trabalhando em outros projetos, por exemplo, para colocar o destino nas prateleiras das operadoras de turismo. Então, por exemplo, alguém que viu no topo do funil lá, Montanhas Capixabas, se interessou, quer saber mais, dentro do nosso site tem esse conteúdo, tem o material, por exemplo, dos roteiros, né, mostrando todo o que pode ser feito em 2 dias, 3 dias, 4 dias, né? E assim, eu ouço dizer que até para conhecer bem mesmo a região teria que passar uns 7 dias aqui nas Montanhas Capixabas. Então, quando essa pessoa que se interessar pelo destino, procurar uma operadora de turismo, por exemplo, lá em São Paulo, ela vai ter condições de comprar através, né, dessa operadora, a contratar, por exemplo, entender que ela vai precisar de um aéreo para chegar até Vitória. A de Vitória tem os serviços que são oferecidos, por exemplo, os receptivos que trabalham aqui as Montanhas Capixabas, que vai fazer toda essa ponte, que vai levar ela até o hotel, que vai montar ali todo o pacotinho para ela poder fazer aquela visitação. Ou para os mais destemidos, né, que também fazem as viagens aí, que monta todo o seu pacote de forma sem utilizar um canal desse, ela consegue, né, através desse material que está lá no site. Então eu consigo pensar, já entender o que é possível fazer dentro do destino Montanhas Capixabas. Desde que o meu perfil é mais aventura, não, o meu perfil eu quero mais cultura. Então quais os períodos, né, que ela vai conseguir, por exemplo, vir para os nossos eventos, né, já que a região é tão rica nessa parte cultural. Eu quero, sei lá, viajar com os meus filhos. Entender dar essa condição para que o usuário ele consiga vir para as Montanhas Capixabas. Então, assim, são vários passos, né, que uma campanha dessa ela vem como um resultado. Mas antes, né, Patrícia, a gente teve aí quase 2 anos de dever de casa sendo executado para poder colocar no ar. E aí é importante ressaltar também que, como ele estava todo linkado no site, a gente também está fazendo esse esforço com os empreendimentos aqui dos atrativos e os empreendimentos da região, né, dos 10 municípios, de atualizar esse site, de deixar ele muito bem atualizado, para quando o turista chegar lá, tá com todas as informações lá. Então a gente está fazendo esse trabalho, essa sensibilização, né, agora com os empreendimentos, para a gente manter aquele site o mais atualizado possível, né? Muito bom. E para 2026, tem algum spoiler aí de campanhas, de ações? O que está ali no radar de vocês agora para esse ano? Eu fiquei que a mente nunca sossega, né? Além do nosso planejamento que nós precisamos, temos ainda várias metas, né, para colocar em prática. Estamos retomando, né, a primeira campanha, que é a do orgulho, mas agora num olhar mais para o empreendedor, né, mais para o empreendimento, aonde a nossa intenção é começar ela voltada para o bem receber, né? Então trabalhar os nossos serviços. Sei que a gente tem empreendimentos maravilhosos, produtos prontos, né? Então com isso
ainda a gente precisa melhorar, né, a parte do bem receber, ainda mais pegando o gancho da questão do apagão da mão de obra. Então, verdade. A gente precisa trabalhar com os empreendimentos a forma de receber uma operadora de turismo, como é que se negocia, né, com esses parceiros, como que se posiciona em eventos que são focados para esse setor, como que a gente recebe uma press trip, como que organiza, né, para poder estar recebendo uma press trip, o que significa você receber um influenciador do seu empreendimento, né, e o público final. Então, assim, esse olhar da campanha agora, a gente vai fazer essa chamada para dentro novamente, mas com foco nessa melhoria do atendimento, na melhoria dos serviços. E até como uma forma, né, de... Hoje a gente ouve falar muito em inovação, né? E inovação não está linkado só em criar novos produtos, mas muitas vezes é entregar o mesmo produto com uma embalagem, com uma roupagem diferente, né? E os serviços se enquadram perfeitamente para ser inovado, para ser melhorado. Temos alguns parceiros aí que a gente pode citar, que estão junto com vocês nessas empreitadas? Sim, acho que não se faz nada sozinho, né? Então, por exemplo, para a gente poder trabalhar uma região turística, primeiro a gente precisa dos empreendimentos, né? Alguém que acreditou, que acredita no turismo, que abre as portas e se coloca ali no mercado para oferecer algo de valor, né? Para que a gente possa, aí do nosso lado, a gente ter o que comercializar, o que vender, né, para fora do estado e buscar esse turista. Depois nós temos parceiros muito fortes como o Sicoob, né, que está com a gente já há vários projetos, então desde patrocínios a eventos, a apoio, né, em ações menores, patrocínios nas campanhas. O Sicoob esteve com a gente na campanha Orgulho, o Sicoob estava com a gente na campanha Corra para as Montanhas Capixabas. Temos trabalhado nas novas ideias também, já trocando uma ideia. E o Sebrae, né, que é um grande parceiro também, né, está conosco em várias ações, né, em vários projetos. Então, assim, o Sebrae está com a gente desde lá de 2022, quando a gente pleiteou, pedimos para ter o projeto que foi o Fortalece Turismo, desde quando a gente começou a ter, até antes disso, né, mas a ter esse olhar mais focado em planejamento, né, o Sebrae é um grande parceiro. E aí tantos outros mais, né? Como a gente conta com parceria do Senac, a gente conta com parceria do IFES, as prefeituras, né, que fazem parte aqui da região das Montanhas Capixabas, e mais uma vez, né, os empreendedores, os empresários que acreditam e confiam no nosso trabalho. E assim, aí aqui a gente também ressalta a importância dos empreendimentos, e não só dos empreendimentos, mas de todo mundo, toda a população, né? Que a gente começou a fazer o barulho das Montanhas Capixabas fora. Então a gente precisa da ajuda de todo mundo, né, para criar esse feedback positivo. Então a gente já começou a soltar sobre as Montanhas Capixabas nas redes sociais. A gente precisa da colaboração de todo mundo para engajar nessa causa. Então, se vai postar alguma coisa relacionada a turismo, se vai falar sobre turismo no seu estabelecimento, no seu espaço, fala das Montanhas Capixabas, fala assim, ó, estou nas Montanhas Capixabas, usa a hashtag Corra para as Montanhas Capixabas, porque com isso a gente vai aumentando, né, o falatório da região, que as pessoas falem da região, e isso vai criando, vai virando uma bola de neve, né, uma bola de neve no bom sentido, né, que aí vai engrossando o que vai falando da região. Então, assim, a gente pede a colaboração também de todos os empreendimentos nessa causa, né? Como que eles podem engajar? A gente recebe muito essa pergunta também. Como eu posso ajudar, né, na campanha? Então, posta sobre as Montanhas Capixabas. Fala das Montanhas Capixabas, escreve lá Montanhas Capixabas, porque aí vem a palavra-chave do algoritmo orgânico lá, e
coloca lá em cima, opa, peraí, tem alguma coisa aqui nessa fala que eu vou começar a mostrar para as pessoas, entendeu? Muito bem, nós estamos aqui conversando com a Andréia Rosa e com a Patrícia Altué sobre o turismo das Montanhas Capixabas, mais especialmente o trabalho do Montanhas Capixabas Convention. Agora nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. A apresentação Edésio Petterle. A nossa conversa é com a Andréia Rosa, que é diretora do Convention, e a Patrícia Altué, que é analista de marketing. Andréia, já são quantos anos aí à frente do Convention? Nossa! Porque você falou que partiu de 2022, mas antes disso já tem história ali na instituição, né? Já. O Convention foi criado em 2006, eu comecei a trabalhar no Convention em 2008. Né? Esse ano temos também, né, comemoração. Esse ano o Convention completa 20 anos. 20 anos agora. Em maio. Olha só. Vamos ter uma assembleia bem interessante no mês de maio, né, para falar de todo, né, esse trabalho desde a criação até o momento atual. Uhum. E se você faz uma comparação, André, de lá de trás, 2008, 2010, né? E como a gente está hoje, tão estratégico, tão planejado, como que você vê assim o trabalho mesmo do Convention de lá aqui, os resultados que vocês já conquistaram? Então, a entidade ela vem evoluindo a cada ano, né? E somos considerados case nacional como instância de governança, que são as instituições, né, a política pública de regionalização do turismo. Então, já fomos convidados por vários estados, né, para poder ir apresentar o nosso modelo de trabalho. E com isso, hoje a instituição está forte, a gente tem uma equipe grande, então o trabalho lá em 2008, quando eu entrei, éramos 2 pessoas. Por um tempo eu fiquei sozinha, vários anos eu trabalhei sozinha. Hoje a gente já está com 10 pessoas, né, ao todo, contando comigo. Então a instituição ela foi se remodelando e se adaptando, né, o que foi assim, até para desempenhar mesmo, desenvolver o seu trabalho, né? E de 2020 para cá, eu acho que a pandemia trouxe essa reflexão também e esse olhar para a parte de profissionalizar ainda mais a instituição. Então, assim, não é porque o Convention é uma associação sem fins econômicos que nós não temos um olhar estratégico, um olhar de profissionalizar, um olhar para compliance. Então, a gente entregou o ano passado o Código de Ética da instituição. Então a gente está nessa busca, né, de qualificar, de modernizar e de ter esse olhar profissional, né, e com isso conseguir fazer a entrega nesse propósito que é desenvolver o território das Montanhas Capixabas. E Patrícia, quanto tempo ali? Nossa, vai eu também. Então, no começo foi como prestador de serviço, né? Tava como prestador de serviço e 2024 eu entrei no quadro de funcionária, né? Junto com a galera toda aí que foi contratada. E como que é para você já ver esses resultados aparecendo depois de tanto quebrar a cabeça, né? Pensando planejamento, pensando como executar, como que é ver esses resultados já palpáveis assim? Então, é gratificante, né? Principalmente pra mim, que sou formada, né? Sou formada em publicidade, saí daqui, fiquei 15 anos morando fora, retomar, até às vezes a minha mãe fala assim, a gente não sabia que você voltando pra cá ia ter tanta oportunidade pra você trabalhar na sua área, né? Assim, a gente ficava com medo disso. Do estado, né? A gente ficava com medo disso. Então, assim, eu retomei pra depois da pandemia, e aí comecei a esse trabalho mais próximo ao Convention. E é bem gratificante, assim, eu estou trabalhando na minha área, né, estou fazendo o que eu estudei para isso e também está entregando um resultado bacana para a região. Então, assim, é bem gratificante. Esses dias eu estava almoçando lá no Quadrado, lá em Pedra Azul, e aí eu estava almoçando na minha, tinha um casal na frente de turista, e eu ouvindo eles falarem, porque eu vim para cá porque eu vi um vídeo.
E aí você identificar que é um dos press trips que vieram, que aí é aquela suadeira que dá, né, pra trazer, pra fazer todo o roteiro e tal, você ouvir isso espontâneo, né, ninguém perguntou nada, ninguém falou nada, eu já, opa, depois eu entrei na conversa, aí falou, opa, tá dando certo, tô seguindo, a gente tá fazendo de forma estratégica e tá conseguindo trazer, né, algum, mesmo que seja 1 ou 2 por enquanto, mas isso daí depois vai engrossando. Então, para mim, é bem gratificante, assim, principalmente conseguir trabalhar com isso na minha formação, na minha profissão. O Conventions, que é uma instância de governança sem fins lucrativos, que colabora para o desenvolvimento sustentável do turismo nos 10 municípios da região serrana: Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Brejetuba, Castelo, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante. Andréia, eu acredito que no decorrer desses tantos anos de convention, né, quase 20 anos, que vamos completar agora em 2026, eu acho que a cada ano os municípios estão mais envolvidos, mais conscientes das potencialidades do turismo aqui na região. É isso mesmo? Sim. Eu vou até usar uma fala do seu Valdeir, nosso presidente, que o turismo é a bola da vez. E as montanhas capixabas, eu acho que é a região aí mais tá mais madura, né, para aproveitar esse momento. Então nós temos produtos formatados, conteúdo, né, a gente tem toda uma roupagem de material, de folheteria, de vídeos, de fotos, para aproveitar esse momento agora tão falado, né, do turismo, aproveitar o engajamento, né, que o governo do estado anunciou também um forte investimento para 2026 no turismo. Então nós estamos aqui prontos, né, para aproveitar, né, esse momento. E realmente eu acho que o turismo ele está muito presente nos nossos municípios, né? Mais uma vez, relembrando até pelo relevo, né, dos municípios, não são municípios de grande extensão territorial, mesmo os maiores. O turismo é a forma de agregar valor, é a indústria limpa, né? Aonde o empreendedor, né, que tem ali uma pequena propriedade, consegue estar agregando valor, né, e muitas vezes não só para sua família, como gerando emprego também. Andréia, para quem ainda, né, que é desse ramo, que está começando, que ainda não faz parte, né, de todo esse movimento, que queira estar mais presente, fazer parte aí do Convention, qual que é o caminho? Então, a nossa base está instalada ali em Pedra Azul, na entrada da Rota do Lagarto, em frente ali à Pousada Peterli. A Casa do Turista funciona todos os dias. Quem mantém a Casa do Turista funcionando é o Montanhas Capixabas Convention. A nossa equipe está pronta lá para receber, para tirar todas as dúvidas, né? E aí eu aproveito, deixo um convite para os empresários que ainda não são associados do Montanhas Capixabas, que nos procure, que nós vamos apresentar, vamos mostrar, né, as vantagens, vamos mostrar que de forma conjunta nós estamos trabalhando para poder cada vez mais trazer o turista para essa região, né? Se quiser também, visita o nosso site lá, que é o montanhascapixabas.org.br, é onde nós estamos convidando todos os empreendimentos, aí, independente de ser associado, para poder estar preenchendo lá o formulário, para atualizar o site, porque a gente tendo uma plataforma com todas as informações, fica muito melhor para o turista que quer nos visitar, que quer conhecer o destino, além da gente mostrar, né, todo o potencial da região. E o Instagram é o Montanhas Capixabas Oficial. Esse é voltado para o turista, né? É voltado para a divulgação das Montanhas Capixabas. E a gente tem o MCCVB, que é as siglas da associação. Institucional, MCCVB, institucional, que é onde as postagens já são voltadas para dentro, que aí a gente mostra ali as nossas ações no dia a dia, as postagens já são internamente, né, para conversar com o público. Estamos à disposição, né, para poder tirar todas as dúvidas e mais uma vez reforçando para nos ajudar aí na campanha, né, nas postagens, marcando
com isso, a gente vai reverberando, né, ao longo do ano o que foi provocado lá no mês de dezembro, né, em janeiro e meados de fevereiro desse ano, né, sobre o nosso destino. Aproveitar e engajar mesmo. A gente já soltou, começamos. Então a gente precisa desse reforço de todo mundo para conseguir engrossar a campanha, né, para conseguir engrossar aí as montanhas capixabas. Além de esperar, né, que esses novos, que os demais empreendimentos que ainda não estão envolvidos diretamente com o Convention possam ter ali a oportunidade de saber o que está acontecendo, né, dentro da região, como que é trabalhado, como que a gente trabalha com os municípios, né, com as prefeituras, com o governo do estado, né, e com o Ministério do Turismo. Posso convidar para assistir a live que tá lá? Sim, com certeza. Uhum. É porque esses dias a gente fez uma live e explicou isso muito detalhadamente, assim, né? Acho que a gente conseguiu passar bastante o que a gente queria mostrar. Então, assim, lá no Instagram do MCCVB_institucional, tá lá o nosso YouTube. E aí a live tá lá. Se vocês quiserem ver todos os detalhes, todos os números, tá tudo lá. Inclusive o Rodrigo participou com a gente também, que foi quem executou mesmo as campanhas, né? Uma empresa lá de Vitória, ele que fez o tráfego pago, ele executou toda a campanha junto com a gente. Então ele tá lá para explicar mesmo. Então ele explicou detalhadamente, ponto por ponto, cada ação, cada campanha. Então assim, quem quiser acompanhar, quem quiser assistir, tá lá disponível. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve sintonizado conosco e, claro, agradecer às nossas convidadas. Andréia, obrigado aí pela sua participação e parabéns aí por todo esse trabalho à frente do turismo aí das nossas montanhas capixabas. Fôlego e vamos para mais alguns anos aí, hein? Pois é. Então, se aproveita a oportunidade para agradecer você, Edésio, pelo convite, né, poder estar aqui mais uma vez. A Rádio FMZ, que é um grande canal que divulga as nossas montanhas capixabas. Eu sei que quem está passando por aqui escuta a rádio, os moradores escutam a rádio. Então é um grande canal que divulga, né, promove a nossa região. Então, assim, parabéns pelo trabalho. E só fechando, agradecer toda a diretoria do Convention, né? Nós temos um presidente, mais 5 vice-presidentes que também trabalha muito forte nos bastidores, né? Para nos dar essa oportunidade, né, de estar mostrando as nossas montanhas capixabas. Inclusive, falando de diretoria, eu dei uma olhada, tem uma galera mais experiente, né, que já tá caminhando há muito tempo, mas também tem uma galera nova, né, uns jovens empreendedores que também estão fazendo parte desse time, né? Sim, em janeiro agora entrou o Paulo Guilhes, ele é do Empório Pedra Bonita, totalmente envolvido com inovação, envolvido com essa parte de tecnologia. Depois temos o Alan, que é do sítio Didio Pisol, né, um baita empreendimento aqui na região e todo engajado com sustentabilidade, né? O Maurício, que retorna também, o Maurício é lá do sítio dos Palmitos, ele vem, né, como diretor administrativo e financeiro, então tem uma experiência muito grande. O seu Valdeir, né, que está com a gente, é o nosso embaixador, é o embaixador do Espírito Santo, não só das montanhas capixabas, e o seu Leandro Carnielli, né? Então, assim, o time está muito forte, né? E toda a equipe interna, né? Então, nós temos pessoas engajadas em Pedra Azul, como pessoas engajadas em Pindobas, lá com o projeto da Casa Nostra. Então, esse time está aqui, né, para divulgar, para desenvolver as montanhas capixabas. Muito bom, Patrícia, também obrigado aí por mais uma oportunidade de a gente aprender um pouquinho sobre estratégia, sobre marketing, e tá dando resultado. Então vamos em frente, né? Isso aí. Obrigada mais uma vez, tá? Pela oportunidade de a gente estar aqui. Como a Andréia falou, assim, a gente percebe a diferença quando a gente vem na rádio, em todas as campanhas, né? A gente tem colocado aqui, e aí a gente percebe que dá diferença, assim, engaja, assim, a galera gosta. E é isso aí, eu acho que todo mundo vamos engajar aí na campanha, Montanhas Capixabas na cabeça. Vamos colocar Montanhas Capixabas, os 10 municípios, como uma região grande, assim, um guarda-chuva maior. Então, todo mundo engajado aí na campanha, e é isso aí. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.